E hoje eu separei um assunto super interessante na cirurgia dermatológica, que é o lipoma, né? Todo mundo que trabalha com cirurgia dermatológica se depara com a seguinte situação, de ter que fazer uma cirurgia para eczérese de lipoma. Bom, lipoma, né? Quem trabalha com cirurgia dermatológica e nunca se deparou com um lipoma para fazer a eczérese. Então isso é muito comum e todo mundo precisa se familiarizar com esse tipo de cirurgia, né? E por que é importante tudo isso? Para que você tenha uma cirurgia com baixos índices de complicações e excelentes resultados. E somente cirurgias assim, com baixos índices de complicações e excelentes resultados, é que possibilitam na verdade, que você receba honorários dignos, né, pelo seu trabalho. Então, somente dessa forma. Então, gente, o lipoma, todo mundo já se deparou, né, com essa lesão que aparece no corpo todo, né, desde a face muitas vezes. A face é pouco comum, mas aparece, eu já tirei lipoma na face, mas também em tronco, membros, todo mundo já se deparou com a necessidade de fazer uma pequena cirurgia para eczérese de lipoma. O lipoma, gente, na verdade é um tumor benigno, né? E às vezes ele pode se apresentar de forma múltipla, ou às vezes não, às vezes é um tumor único. E uma grande preocupação de vocês frequentemente é como diferenciar o lipoma do cisto epidérmico. E agora, com o advento do ultrassom, né, o ultrassom dermatológico de partes moles, porque na época que eu fiz residência, né, quando eu me formei 30 anos depois, nem existia ultrassom assim em todos os hospitais. Eu fiz a residência na Santa Casa de São Paulo, então a gente tinha lá ultrassom, mas não tinha naquela época ultrassom de partes moles, e agora é ultrassom cutâneo, né, que a gente pode ter acesso. E mesmo assim, nem todas as cidades do Brasil você vai ter acesso a um profissional que faça ultrassom. E o que acontece? Nem todas as cidades do Brasil você encontra ultrassom de pele para ser feito, né? E outra coisa também, não é todo paciente que tem um cisto epidérmico, que tem um lipoma, que você vai pedir ultrassom para diagnóstico, né? Primeiro porque o diagnóstico é clínico, você vai examinar. E você vai me perguntar assim, mas doutor, como que eu vou fazer o diagnóstico diferencial entre o lipoma e o cisto epidérmico? Existem algumas dicas, né, de propedêutica que eu vou passar aqui para vocês. O lipoma é o seguinte, ele é uma estrutura subcutânea. Então, e o cisto epidérmico é uma lesão epidérmica. Então, o cisto epidérmico ele está aderido à pele, aos planos mais superficiais. E o lipoma, ele é uma lesão subcutânea. Então, eu vou desenhar aqui na lousa. Vamos ver se vai aparecer aqui. Deixa eu virar um pouquinho, Aqui está a pele. O cisto epidérmico, gente, ele é aderido à pele. Vejam lá, né? Porque é uma estrutura epidérmica. E o cisto, e o lipoma é uma lesão subcutânea. Olha só a diferença. O lipoma, o que acontece? Você tem aqui tecido celular subcutâneo separando a pele do lipoma. E o cisto epidérmico não, ele é aderido aqui, ele é grudado na pele. E aí, por que essa informação é importante? Pelo seguinte, vamos deixar lá no desenho. Porque quando você vai examinar o seu paciente, você vai palpar o seu paciente, o lipoma, como é uma estrutura subcutânea, você vai deslizar, você vai movimentar a pele e a pele vai deslizar sobre o lipoma, geralmente, tá bom? Isso não é uma regra 100% que vai acontecer assim, mas é uma dica, você vai movimentar a pele sobre o lipoma e ela vai deslizar sobre o lipoma. E no cisto, doutor Ed, o que acontece no cisto epidérmico? A pele, o cisto vai movimentar com a pele, você vai movimentar a pele e o cisto você vai notar que ele está grudado ali na pele. Então você tenta movimentar a pele e você não consegue deslizar a pele sobre o cisto epidérmico, porque ele está aderido. Então você movimenta a pele e o cisto movimenta junto. Rodrigo perguntou, e o neurofibroma móvel em fúrcula senal, qual a melhor forma de retirar? Eczérese, Rodrigo, eczérese infuso, tá? Neurofibroma, é muito comum, né? Neurofibromatose de von Recklinghausen, o paciente tem múltiplos neurofibromas, né? Então é bem fácil de tirar, mas é bom lembrar o paciente que a lesão é recidivante, então há uma chance muito grande desse neurofibroma
voltar, tá bom? Mas é bem tranquila a cirurgia. Quando você faz o fuso, você incisa a pele, você já dá de cara com o neurofibroma ali. Ele é um tecido um pouco gelatinoso, tem um aspecto assim um pouco de carne de peixe, meio gelatinoso. É bem característico do neurofibroma, totalmente diferente do cisto epidérmico e do lipoma. Mas pois bem, então como eu falei aqui, no lipoma, gente, você vai deslizar a pele sobre o caroço, sobre aquela estrutura, sobre o lipoma. No cisto epidérmico, não, você vai movimentar a pele e o cisto vai andar junto. Você não consegue deslizar a pele sobre o cisto epidérmico, tá bom? Essa é a grande dica. E é claro, se você tiver uma dúvida muito grande, você pode pedir ultrassom para o paciente fazer. Não tem problema nenhum, ele pode fazer ultrassom. Mas como eu falei anteriormente, não são todas as cidades que você tem à disposição ultrassom de pele. E aqui eu dei uma olhada na literatura e diz que o lipoma ele é mais comum nas faixas de 40 a 60 anos. Porém, eu tenho recebido pacientes aqui na minha clínica bem mais jovens, sabe? Pacientes com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, pacientes jovens que têm lipoma, tá? Então não espere somente pacientes mais idosos, mais maduros que tenham o lipoma. E uma coisa que é importante, assim, o tratamento, você não está indicado fazer exéreses do lipoma para todo mundo. Somente se o paciente ficar incomodado com aquilo, do ponto de vista estético, né? O paciente fala que é muito feio, aquele caroço, ou quando o paciente sente um desconforto, porque às vezes o lipoma ele pode causar dor, sabe? Tem paciente que sente dor, tem uma sensibilidade, então às vezes o paciente faz uma percussão, assim, bate no lipoma, ou encosta o lipoma em algum lugar e ele sente um desconforto, um choque, um choquinho. Então, estaria aí indicado o tratamento. Por quê? Porque muitos desses lipomas, né, muitos são múltiplos e não tem como você tirar tudo, né? Eu tenho pacientes aqui na clínica que tem o braço assim tomado de lipoma. Eu mesmo tenho lipomas e tirei um, mas se eu for tirar todos, eu tenho muitos lipomas, né? Então não tem condições, o paciente vai ficar todo cheio de cicatriz, não dá. Então o que eu faço aqui na minha clínica? Eu peço para o paciente escolher, vamos retirar as lesões maiores, as lesões que incomodam mais, as lesões que causam dor, algum desconforto, às vezes o paciente tem um choque, uma parestesia no local, a gente retira, tá bom? E assim a gente vai removendo aos poucos, não há necessidade da gente retirar todas as lesões. E é interessante, é importante, quando a gente fala de lipoma, de lipomatose, a gente fala da síndrome de Madelung, tá? A síndrome de Madelung ela foi descrita em 1889 por esse autor e, na verdade, é uma lipomatose que acomete principalmente a região escapular, né, a região mais alta, a região cervical, a região do tronco, do tórax, e às vezes acomete também membros superiores, tá bom? E ela é uma doença muito rara, eu mesmo vi poucos casos, vi na residência, vi alguns casos enquanto eu fui professor de cirurgia dermatológica lá na residência, no Hospital Padre Bento de Guarulhos, que é sul São Paulo. Eu vi acho que 1 ou 2 casos lá, e na minha residência na Santa Casa de São Paulo, eu devo ter visto 1 ou 2 casos também. Lu está perguntando, alguma técnica especial para retirar lipoma próximo ao nervo supraorbitário? Isso, eu vou falar disso, tá? Eu vou falar para vocês, gente, da localização dos lipomas, né? Que é, na verdade, essa discussão que a gente está tendo aqui, essa aula que eu estou dando para vocês, você não vai encontrar na literatura, nem num artigo e nem num livro, porque eu vou dar para vocês dicas e pulo do gato, assim, os detalhes que você não encontra por aí, detalhes técnicos. Então eu vou falar da localização dos lipomas no corpo e quais são as características desses lipomas nessas localizações. E a região frontal, como a Lu falou, ela é muito especial, ela é muito específica. E se você não tivesse conhecimento anatômico, essas características, esses detalhes que eu vou falar aqui do lipoma frontal, você pode cair numa armadilha, sabe, numa arapuca. Então eu vou te dizer aqui. Tanto os dermatologistas sempre me perguntam, mas o seu curso é só para dermatologista? Não, gente. Eu tenho alunos que são cirurgiões gerais, tanto do curso online quanto do curso presencial. Médicos de família também fazem meu curso. Ginecologistas também já recebi. Muitos clínicos gerais
Por quê? Porque na região, muitas vezes, onde a pessoa trabalha, só tem ela para fazer aquele tratamento, atender aqueles pacientes, sabe? Não tem cirurgião plástico, muitas vezes não tem dermatologista. Eu tenho alunos, inclusive, que eu recebo aqui na minha clínica, alunos do curso presencial, que vêm do interior do Pará, interior do Amazonas, interior do Tocantins, e muitas vezes esse médico é o único ali que tem que atender, sabe? Tem que fazer uma pequena cirurgia. Então, e todos esses médicos, mesmo dessas outras especialidades, se deparam com a necessidade, porque sabe o que acontece? Eu ensino, fazer uma cirurgia, uma pequena cirurgia, gente, pode ser até que muita gente faça. A questão é qual o tipo de resultado que você entrega, entende? Para você obter um honorário justo pelo seu trabalho, você precisa entregar resultado. Não é fazer por fazer. Você chegar lá e tirar um caroço, pode ser que muita gente faça. Mas qual o tipo de resultado que você entrega? Sabe, suas cirurgias têm altos índices de complicações? Né? Quais cirurgias como que você executa a cirurgia? Sabe, existe um refinamento? Você tem um domínio da técnica? Você entrega um resultado com refinamento? Porque se você fizer isso, você está fazendo diferente de 90% dos seus colegas. Então, se você faz diferente, se você faz parte de uma minoria que são 10% da sua classe, você consegue também ter um honorário diferenciado. Você consegue receber pelo seu trabalho de forma diferenciada. E é isso que eu ensino para os meus alunos o tempo todo, tanto no curso presencial quanto no curso online, como se diferenciar no mercado, como se posicionar no mercado para poder ter um faturamento melhor. Então, uma coisa assim, vou começar falando aqui do lipoma. Como que você vai fazer? Então imagina que você tem a lesão no braço, por exemplo. Antissepsia, vou começar a dica aqui desde o começo. Antissepsia com clorexidine, tá? Clorexidine alcoólico a 0,5%. É o antisséptico que eu mais gosto. Faça antissepsia sempre num sentido só, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima. O que não deve fazer é uma antissepsia circular, tá bom? Sempre num sentido só. Depois ainda você vai colocar o campo e aí a gente vai começar a anestesia. Sempre é importante que antes de fazer a cirurgia você marque lá onde está a lesão. Vou te falar já. Então o lipoma, por exemplo, o lipoma está aqui. O que eu faço? Eu faço uma marcação em volta do lipoma, tá? Vou fazer aqui. Vou fazer com uma outra caneta. Vocês não vão fazer com caneta vermelha, porque a caneta vermelha ela se confunde com o sangue. Então você vai usar uma caneta preta ou caneta azul, tá bom? Uma caneta marcadora. Outro dia me perguntaram, que caneta que o senhor usa? Pode ser uma caneta que a gente chama de caneta permanente, você encontra nas papelarias, à base de óleo, elas duram mais, tá? Então numa cor azul ou preta, ou marrom, o que seja. O que eu faço? Eu faço essa marcação em volta do lipoma e faço a marcação aqui da incisão que eu vou fazer. Por que eu faço isso? Por que eu faço isso? Porque você vai fazer a infiltração do anestésico, você vai infiltrar o anestésico aqui, vai ficar tudo tumescente. O que vai acontecer? Você perde parâmetros e depois você não acha nem onde está o lipoma. Imagina que você faz aqui a anestesia, infiltra, você não marcou onde vai ser a incisão, não marcou onde está o lipoma, depois você não acha o lipoma, aí você faz a incisão no local que não era o local correto, onde deveria estar o lipoma, e aí você vai ter um grande problema, que você vai incisar, vai procurar e não vai achar o lipoma. Uma outra questão é assim, eu gosto de marcar o paciente já deitado. Por quê? Já aconteceu com um aluno, na verdade um seguidor. Ele ia fazer uma ictise de um lipoma na região aqui cervical posterior do paciente. Ele marcou a área com o paciente em pé. E depois ele deitou o paciente. O que aconteceu? Houve um deslocamento do lipoma. Em pé ele estava numa posição, quando ele deitou o lipoma mudou de posição. E aí ele fez lá a infiltração, tudo, só que ele não achou o lipoma. Ele teve uma dificuldade enorme para achar o lipoma. Ele disse que foi uma tourada a cirurgia, que teve que procurar para poder achar o lipoma, sabe? Então por isso que eu falo que é tão importante sempre, mesmo que você vá fazer uma biópsia com punch, eu falo para os meus alunos, marque, sabe, com uma caneta. Tem uma lesão lá, um tumor, deixa eu fazer para cá. Tem lá um tumor, marca ali, ó, faz uma bolinha onde vai ser feita a biópsia. Aí você faz a infiltração anestésica e faz a biópsia ali, mesmo que seja com punch. Por quê?
às vezes pode ser uma placa eritematosa. Quando você faz a anestesia, e às vezes com vasoconstritor, aquela placa ela fica pálida e ela desaparece. E às vezes você faz a biópsia no local equivocado. Então marque, tenha o hábito de marcar. Mas na hora de fazer antisepsia, cuidado para não apagar o desenho, porque também vocês vão lá, sabe, com muita força fazer antisepsia e o desenho desaparece. Você apaga o desenho, tá? Olha, Vanessa está falando, seria importante fazer algum exame de imagem? Isso, Vanessa, que eu falei. Não, não é importante, tá? Não é fundamental. Como eu até estava falando, nem todas as cidades você tem ultrassom de pele ou de partes moles disponível, né? E o diagnóstico do lipoma, ele é clínico mesmo. A não ser que você tenha muita dúvida, né? Se for uma área muito nobre, na face, então você pode pedir ultrassom. Se você estiver muito insegura, pode pedir. Mas não recomendo que seja uma rotina, sabe? Lipoma pequeno assim, ultrassom. Lipoma, ultrassom. Eu acho que não há necessidade. Às vezes o paciente tem muitos lipomas, imagina ele fazer ultrassom de todos. Então, eu acho assim, você pode selecionar aqueles casos para fazer o lipoma, tá? O ultrassom, perdão. Fez a antisepsia, daí você vai fazer agora a anestesia. Como que eu faço a anestesia aqui, gente? Você vai fazer, primeiro, eu faço a infiltração intradérmica aqui, onde vai ser a incisão, tá? Então, como que é isso? Eu coloco o bisel, a pontinha da agulha, já faço um botãozinho. Depois eu introduzo mais a agulha, injeto mais um pouco e vou assim. Não há necessidade nessa localização você fazer aspiração, ficar aspirando, porque ali na derme, gente, não tem vaso calibroso. Você está fazendo simplesmente uma infiltração intradérmica. Aí o que acontece? Você vai fazendo a infiltração intradérmica, vai com a agulhinha assim, ó, bem aqui nessa posição aqui onde está a incisão, beleza? Tudo bem? Depois, como que nós vamos infiltrar o subcutâneo? Eu costumo fazer assim, ó, coloco a agulha, vou assim, ó, perpendicular mesmo, assim, olha, eu vou com a seringa assim, em pé, a 90 graus, introduzo o bisel, agulha, gente, de insulina, se possível aquela agulha de calibre 30, que é a mais fininha, coloca lá dentro, introduz o bisel, aspira para ver se não pegou nenhum vaso, injeta ali 0,1 ml, então eu faço isso, aqui nesse ponto, faço nos pontos cardeais, nos 4 pontos, tá vendo aqui? Depois eu faço aqui, aqui e aqui. Então, mais ou menos 0,1 ml em cada ponto, tá? Faço assim. Ah lá, Débora perguntou, na região periocular, qual o antissético que você usa? Ó, se for bem na pálpebra mesmo, eu posso usar um clorexidine aquoso, tá? Que é a 0,2%. Eu gosto muito do clorexidine alcoólico, mesmo na face. E qual que é o segredo para não arder o olho ou não escorrer? Porque é importante vocês saberem que o clorexidine ele é ototóxico e oftalmotóxico. Então, você não deve encharcar a sua gaze, que na hora que você encosta no paciente, aquele clorexidine escorre no olho ou no ouvido. Então, você deve umedecer a gaze, não deixar toda encharcada. Assim você consegue fazer antisepsia. Inclusive na pálpebra eu faço. E qual é o segredo? Você passa o antissético e imediatamente já passa uma gaze seca, né? E pede para o paciente não abrir os olhos, para que ele não sinta ardor. E se por acaso, inadvertidamente, ocorrer, então, escorrer um pouco do antissético no olho, não tem problema. Você lava os olhos com soro fisiológico. Então pede para o paciente abrir os olhos e você goteja soro fisiológico e aí já lavou o olho, não tem problema, tá? Exatamente, Débora. O clorexidine, ele pode causar uma conjuntivite química, tá? Mas eu vou te dizer uma coisa, nesses 30 anos de profissão, nunca tive nenhum caso. Então, é importante você tomar esse cuidado, sabe? De não encharcar muita gaze. Passe de leve e já seque imediatamente com outra gaze. Peça para o paciente não abrir os olhos. E se acontecer de escorrer, você lava com soro fisiológico. Nunca tive nenhum caso de conjuntivite ou de otite por antisséptico, tá bom? Que é aqui? Seria mais em áreas com mais nervos e vasos, como região cervical. Deixa eu ver. Sim, a Vanessa perguntou, ultrassom. Sim, pode fazer na região cervical, por exemplo, né? Mas eu diria assim, que não é o ultrassom que vai te proteger de você seccionar um nervo ou um vaso. O que vai te proteger é você ter delicadeza no trato com os tecidos, sabe? Que é o que eu falo com meus alunos. Quem é meu aluno sabe. Eu digo assim, tem as mãos de fada, né?
Então você sempre vai dissecando delicadamente, sem divulsionando, dissecando com Kelly, tesoura, sabe? Muito além ali onde está o lipoma, porque assim você preserva essas estruturas mais nobres, tá bom? Mas pode fazer sim ultrassom, não tem problema. E aí, vamos lá então. Fez antisepsia, fez anestesia, tá? Onde que a gente não pode usar vasoconstritor? No pênis e no dedo, né? Inclusive a bolsa escrotal, ela também tem cistos epidérmicos, né? É muito comum de ter. Então a gente também faz exéresis. E eu também prefiro lá não usar vasoconstritor, tá bom? Nas outras regiões, por exemplo, em tronco, membros, eu uso o vasoconstritor. E aí uma coisa importante sempre que você usa o vasoconstritor, você precisa aguardar 6 minutos para que se estabeleça o efeito vasoconstritor. Eu percebo muito que meus alunos fazem anestesia, infiltram o anestésico e aí já começa a operar, já vai operando. Gente, não adiantou nada, né? Porque não houve o estabelecimento do efeito vasoconstritor. Você precisa aguardar 6 minutos para que ocorra lá o efeito vasoconstritor e aí você comece a fazer a cirurgia, tá? Então aguarde. Couro cabeludo pode, Maldonado, usar vasoconstritor. Inclusive é muito benéfico, porque o couro cabeludo é muito vascularizado, né? E se você não usa o vasoconstritor, sangra muito. Então use vasoconstritor. Sempre me perguntam, no nariz pode usar? Pode. Pálpebra? Pode também. Orelha? Também pode, inclusive em lobo de orelha. Agora o Maldonado perguntou, couro cabeludo? Também pode, tá? Onde não pode? Pênis e dedo. E eu li na literatura que você pode usar também nos dedos, que é seguro você usar vasoconstritor, tá? Mas eu prefiro não usar, né? Porque para mim eu consigo fazer as cirurgias nos dedos sem o uso do vasoconstritor, então eu prefiro não usar. Mas na literatura existe esse relato de que é possível e é seguro fazer, tá? Mas eu não faço. Pois bem, então fez a anestesia com vasoconstritor, aguarde 6 minutos, aguarde. Porque daí vai ficar muito mais tranquila a cirurgia, vai ficar sequinha a cirurgia, né? Vai sangrar bem menos. E como que você vai saber que já houve ali o estabelecimento do efeito vasoconstritor? Porque ocorre um empalidecimento no local. Você olha ali o local, não aqui, né? No braço, lá em membros e membros superiores, ou em troncos. Em tronco, você vai ver que houve um empalidecimento cutâneo. Então, houve a vasoconstrição, você está autorizado a começar a cirurgia. Vanessa falou, li um artigo recente que é seguro usar nos dedos. Exatamente esse artigo que eu vi, viu, Vanessa? Mas enfim, assim, cirurgia no dedo, qual a cirurgia que eu faço? Eu faço cantoplastia, é o mais comum, no dedão do pé lá, né? Para unha encravada. Então o que eu faço? Eu garroteio o dedo e uso anestésico sem vasoconstritor, tá bom? Mas enfim, isso vai do que vocês leem na literatura, né? Pois bem, e aí você vai fazer a incisão, tá bom? A incisão, vocês já viram a aula minha aqui de cisto epidérmico? Eu faço no cisto epidérmico, vamos lá. Eu faço um fuso em cima do cisto. Como o cisto está aderido à pele, ele vai ficar grudado nesse fuso e esse fuso vai servir de guia para mim. Então, imagina aqui que você tem o cisto epidérmico e um outro diferencial é que o cisto muitas vezes ele tem um orifício, né? Um orifício ali. O que eu faço? Eu pego aquele orifício e coloco dentro do fuso e faço assim o fuso, tá? O que acontece? Eu vou fazer a incisão, eu vou usar esse fuso como um guia. Eu vou puxando esse fuso, essa elipse de pele e vou descascando o cisto epidérmico como se fosse uma laranja. Já no lipoma é diferente. Eu nem vou falar de cisto epidérmico porque é assunto para outra aula, tá? Vamos falar de lipoma. Então o lipoma está aqui. Você já marcou em volta, só para você saber onde ele está, para você não correr o risco de procurar em outro lugar ou fazer a incisão no local inadvertido. Aí você vai marcar a incisão no lipoma, eu faço uma incisão mesmo, tá? Pode ser vertical, pode ser horizontal, depende da linha de força, das linhas de Langers, que a gente já falou aqui numa aula. Pois bem, e depois fiz a anestesia assim, não é? Eu vou fazer a incisão aqui, e aí no lipoma é importante vocês saberem disso. Você vai fazer a incisão e você vai cair numa pseudocápsula.
O lipoma ele tem uma pseudocápsula, não é uma cápsula como o cisto epidérmico. Você vai fazer a incisão e você vai incisar primeiro o subcutâneo e você vai sentir que começa, que você chega numa pseudocápsula, que você incisa e o lipoma já começa a exteriorizar. Então você chegou lá. Aí você incisa toda essa pseudocápsula, em toda a incisão, né, toda a... como que eu vou te dizer? Em toda a incisão, né, do começo ao fim, e aí o lipoma vai começar a exteriorizar. Maldonado perguntou, não sobra muito espaço morto? Só na região dorsal. Na região dorsal às vezes sobra, depende do tamanho do lipoma. E aí eu vou falar o que a gente faz nessa situação, tá? O que a gente estava falando no começo é o seguinte, as diferentes localizações do lipoma e as suas características. Então é interessante que na região frontal, gente, é muito comum que o lipoma ele tem uma posição, ele está localizado frequentemente submuscular, ele está abaixo do músculo frontal. Então o que acontece? Você tem o lipoma aqui, aí você faz a incisão, e você faz aqui a incisão e você vê o músculo frontal. Aí você fala, meu Deus, cadê o lipoma? O que você tem que fazer? Você tem que pegar um Kelly mosquito e dissecar, mas delicadamente. Você vê o abaulamento, mas você dá de cara com o músculo. Você vai colocar o Kelly e dissecar discretamente, sabe? Delicadamente. Quando você faz a divulsão do músculo frontal, o lipoma aparece. E aí você pega o lipoma com uma pinça, pode ser uma pinça de Addison ou pode pegar uma pinça de Alice, e você vai tracionando o lipoma, né? Fazendo a dissecção bem delicada em volta para você, porque aqui nós temos vários nervos, né? Principalmente os nervos supraorbitários e supratrocleares, que são ramos do nervo trigêmeo e dão a sensibilidade da região frontal. Então você não pode ser grosseiro na manipulação tecidual. Você faz a dissecção discretamente, então você entra no músculo frontal, faz uma dissecção leve e você já vai ver que o lipoma ele vai exteriorizar. Aí você disseca mais um pouquinho, pega o lipoma com uma pinça e vai divulsionando em toda a volta dele. E deixa o músculo frontal lá. Você não vai cortar o músculo frontal, você não vai fazer nada com o músculo frontal. Você simplesmente vai abrir um espaço para que o lipoma exteriorize, tá? Mas você que não é cirurgião geral, eu recomendo, vai operar no consultório, vai operar num local que não é um hospital, não faça lipomas muito grandes, sabe? A maioria dos lipomas tem 2 centímetros, 3, opere lipomas desse tamanho. Se for um lipoma grande, já com 6, 7, 8 centímetros, né? O Maldonado já pegou lipomas grandes, que às vezes tem 10, 15 centímetros, não é lipoma para a gente operar no consultório, gente, porque pode sangrar demais, né? E você pode não ter condições de atender aquela cirurgia. Então, você também tem que se preservar, fazer lesões menores. Lesões maiores, você encaminha para algum cirurgião geral, encaminha para um cirurgião plástico ou para algum colega que opera no hospital, né? Não tem necessidade de você se expor a isso, tá? Aí Raquel aqui está dizendo, não tive coragem de operar lipoma frontal ainda. Raquel, você está certa, sabe? A gente precisa se preservar, né? A gente precisa fazer aquilo que a gente sente seguro, sente à vontade, tá? Bom, então já falei da região frontal. Eu acho que essa é a principal característica, que o lipoma geralmente ele está submuscular, está abaixo do músculo. Bom, outro lipoma. Na região de couro cabeludo, gente, é pouco comum lipoma, tá? Eu não me lembro de quando eu vi um lipoma na região de couro cabeludo. Geralmente são cistos, né? Cistos triquilemais, tá bom? Que é um cisto sebáceo mesmo, um cisto epidérmico. A diferença é que o cisto triquilemal ele não tem a camada granulosa na histopatologia como tem o cisto epidérmico, mas é a mesma coisa, né? O conteúdo é queratina. Eu nunca vi nenhum lipoma aqui na região de couro cabeludo. Vamos falar agora de membros, tá? Em membros, gente, é muito bacana de tirar lipoma, porque geralmente eles são soltos, sabe? Então você faz lá a anestesia e eles são múltiplos, geralmente eles são pequenos, eles têm em torno de 2 centímetros, 2,5. Então você faz a anestesia, tudo com vasoconstritor, faz a incisão, marca bem onde está o lipoma para você não se perder. Quando você fizer a incisão, você vai incisar o subcutâneo e o lipoma ele já vai começar a saltar. Uma manobra que é bem interessante é você espremer por baixo, sabe? Você comprimir e apertar mesmo embaixo, como se você estivesse tirando um caroço
de uma jabuticaba. Imagina isso, você abriu a jabuticaba e você vai espremer por baixo para o caroço sair em cima. Só que tudo isso com muita delicadeza, porque ele muitas vezes está preso por algumas fibras, sabe? Então se você puxar de uma vez, pode ali, também tem o vaso, né? O feixe vasculo nervoso que nutre esse lipoma. E às vezes se você tirar assim de forma grosseira, você puxar o lipoma, vai romper esse vaso e pode ali acontecer um sangramento mais exuberante. Então, sempre muita delicadeza. Você pode pegar com uma pinça, pegar com álise esse lipoma. E como que eu vou fazer? Eu vou puxando esse lipoma e vou dissecando com o próprio bisturi elétrico. Se eu visualizo um vasinho, eu cauterizo. E vou continuando, vou dissecando esse lipoma até que eu removo, tá? Quem é meu aluno já viu essa cirurgia, tanto no curso online quanto no curso presencial, é muito tranquilo. E aí a gente faz a hemostasia, né? Você pega a pinça lá dentro, o vasinho que esteja sangrando, e encosta o bisturi elétrico nessa pinça e cauteriza esse vaso. Depois você faz a sutura simples ali nessas incisões que você fez, tá bom? E vai tirando aos poucos, não dá para você colocar o paciente na mesa cirúrgica e você operar lá, ficar lá por horas fazendo a cirurgia, porque é cansativo para o paciente. Então, você pode programar várias cirurgias, né? Faça cirurgias em várias etapas. Então, em membros é isso, é muito fácil de tirar, geralmente ele está solto, você vai comprimindo por baixo e ele vai saindo por cima, ele vai, meio que parece um caroço que você vai apertando e ele salta. Na região do abdômen, em tronco, em abdômen, ele geralmente também é solto. O que acontece? Que é muito comum que eu vejo meus alunos fazerem. Vocês incisam a pele, chega no subcutâneo, já começa a dissecar, já começa a procurar o lipoma. E o lipoma, gente, ele não está ali, sabe? Nessa primeira camada do subcutâneo não está ali o lipoma. Então você precisa incisar um pouco mais. Incisa um pouquinho mais e aí você vai notar que você abriu uma pseudocápsula, se chama assim, porque é um tecido bem fininho, que você corta assim, parece um papel de seda. E aí o lipoma salta, você fala, nossa, cheguei no plano anatômico, né? E quando você respeita o plano anatômico, a cirurgia praticamente não sangra, ela fica sequinha. Então você incisou ali, o lipoma já salta, aí você pega o lipoma e faz aquela dissecção com o bisturi elétrico, como eu sempre falo para vocês fazerem, tá? E é sempre bom lembrar que o lipoma, ele tem um feixe vasculo nervoso que nutre esse lipoma. E aí você precisa cauterizar, né? Porque se você só tirar o lipoma e não fazer hemostasia, o paciente pode fazer um hematoma, pode fazer uma hemorragia ali no local. Então é importante que seja feita uma hemostasia bem rigorosa. Isso é uma coisa também que eu percebi, que muitos médicos que fazem pequenas cirurgias não se atentam a fazer a hemostasia corretamente. E aí depois vem as complicações, né? Vem os hematomas, depois o hematoma infecta, né? Ou o paciente tem uma hemorragia, vai parar no pronto-socorro à noite. Às vezes o colega que está lá não tem formação para tratar uma complicação dessa. Então você veja que uma hemostasia que não foi realizada adequadamente, ela pode advir disso sérias complicações, né? Então é importante fazer uma hemostasia bem executada. Então, como eu falei, quando você faz a incisão, incisa a pele, você incisou o subcutâneo, ainda não está ali o lipoma, gente. Continua mais um pouquinho, sempre com mãos leves, como eu falo, mão de fada. Incisa bem devagarinho, 1 milímetro em 1 milímetro, e aí você vai ver que o lipoma começa a saltar. Aí sim você chegou no plano correto. Então o que acontece? Você pegou ali o lipoma, aí você vai dissecando. Você pode dissecar com Kelly se quiser, ou com uma tesoura, mas não faça, sabe, aqueles movimentos grosseiros, dissecando para lá e para cá. Porque acontece? Você vai lesar, você vai seccionar tecidos sãos que não tem nada a ver com lipoma, e isso vai vir um sangramento exuberante. Muitas vezes você pode até seccionar o nervo, né? E aquela cirurgia fica muito suja e você não visualiza nada, e aí fica muito complicado. Então, delicadeza nas mãos. Então, é fundamental que você tenha delicadeza, porque isso vai diminuir muito o seu índice de complicação, sabe? E você vai oferecer melhores resultados. E quando você oferece melhores resultados, você pode receber honorários diferenciados. Então pense nisso, tá? E aí, quando você está dissecando, retirando o lipoma, vai lá com o bisturi elétrico, coloca uma potência mínima, baixinha, no modo blend, né? Que é a mistura da coagulação com corte. Você só vai encostando, assim, triscando no lipoma,
você vai ver que ele vai liberando essas traves que prendem o lipoma. Você vai encostando assim, as traves vão soltando, rompendo e vão soltando o lipoma, entende? E aí você tira, e quando você tira o lipoma, quase não sangra. Então uma vez uma aluna minha aqui, ela até postou uma cirurgia que ela fez aqui no curso presencial, e aí o colega dela que faz residência de cirurgia geral falou, ué, mas não está sangrando? E o sangramento? Ela falou, não. Aí ela falou assim, mãos de fada, que eu falo o tempo todo para meus alunos, mãos de fada, delicadeza, porque não sangra nada. Realmente, com a técnica que eu utilizo, as cirurgias praticamente não sangram. Bom, agora vamos falar do lipoma na região do dorso, né? Na região dorsal. Na região dorsal, o que acontece? Maldonado, alguém perguntou, não sei se foi Maldonado, se faz espaço morto. Na região dorsal existe essa grande possibilidade. Se for um lipoma pequeno, Maldonado, não. Se for um lipoma de 1,5 centímetro, 2 centímetros, não. Mas se for um lipoma de 5 centímetros, aí sim pode formar um espaço morto. Todo espaço morto, o organismo tende a preencher com o que? Seroma, tá? Então, quando você tira um lipoma ou um cisto epidérmico grande na região dorsal, pode ocorrer sim a formação do seroma, porque você deixou ali um espaço morto. E aí, como que você vai evitar que isso aconteça? Você pode dar pontos internos. Só que eu não gosto de fazer ponto interno com fios inabsorvíveis, como por exemplo o fio de nylon, tá? Eu gosto de usar fio absorvível, de longa duração. Por exemplo, o Vicryl você pode usar. A questão é que o Vicryl é um fio caro, né? Ele é um fio multifilamentar, ele é um fio sintético que vai durar 30 dias, mas ele é um fio caro, chega a custar R$50. Um outro fio que você pode usar é o fio de monocryl, que é um fio monofilamentar de longa duração, dura 30 dias, mas ele chega a custar R$100. Então não há possibilidade de você fazer a sua cirurgia e usar esses fios em cirurgias cobertas pelo plano, porque o plano muitas vezes paga R$20 por uma cirurgia dermatológica, R$50 ou às vezes R$100. Então, como que você vai usar um fio diferenciado como esse numa cirurgia que você vai ganhar? Não vai pagar nem o fio que você usa, né? Então você precisa pensar nisso também. E isso é um assunto para uma outra aula, tá? Que eu falo de precificação, de faturamento com pequenas cirurgias e essa questão dos planos, né? Que é uma coisa complicada. Pois bem, então você tirou o lipoma na região dorsal, ele também tem essas características. Você vai incisar, a questão também na região dorsal é que a pele ela é muito espessa. Ela chega a ter 1 centímetro até mais de espessura. Então você tem que incisar a pele da pele da região dorsal, continua incisando, aí você continua incisando, nunca chega lá no subcutâneo. Aí você chegou no subcutâneo, você continua incisando até você chegar lá no lipoma. E você vai encontrar essa pseudocápsula. Você incisa essa pseudocápsula, ela não é como a cápsula do cisto epidérmico, não, gente. Ela é só como se fossem umas travezinhas que prendem o lipoma. Quando você incisa, o lipoma começa a exteriorizar. Aí você pega com uma pinça de Alice e você vai dissecando com o próprio bisturi elétrico. Mas assim, é como se você estivesse só triscando, só encostando no lipoma. Você vê que você corta ali a travezinha e o lipoma vai soltando e ele vai saindo, tá? Então é assim que você consegue tirar. E aí na região dorsal, se fizer um espaço morto, você vai ver um buraco ali. O que você vai fazer? Faz um ponto interno com fio absorvível de longa duração. Pode ser o Vicryl ou o monocryl. O Vicryl é mais barato, né? Custa uns R$50, tá? Eu não gosto muito de fazer com o fio de nylon, o ponto interno, por quê? Porque o paciente depois fica retornando com granuloma de corpo estranho. E ele vai pedindo, doutor, tira esse ponto. Ah, doutor, apareceu um ponto. E você tem que tirar. É desagradável para você, é desagradável para o paciente. Então, eu não gosto muito de fazer isso, tá? Então, faça lá o ponto interno. Pois bem, você deu os pontos lá. E uma outra coisa, um cuidado muito especial, é não retirar precocemente os pontos, gente. Em tronco e membros, deixe pelo menos 15 dias. Se foi na região dorsal, uma cirurgia grande, né, de uns 5, 6 centímetros ou até mais, deixe lá 15 dias eu tiro pontos alternados e 3 semanas eu tiro os demais pontos. A retirada precoce dos pontos pode fazer com que o paciente apresente uma deiscência, tá? E aí é muito desagradável, tá bom? Qual a amplitude do cautério? O Maldonado está perguntando qual que é a amplitude, qual que é a potência do bisturi elétrico que eu uso, né, do cautério.
Depende do aparelho, tá? Eu tenho aqui o BP100, que é um aparelho barato, da marca Imai. Esse BP100 ele tem uma graduação até 10, de 1 a 10. Então, geralmente, eu começo sempre numa potência bem baixinha, né? Meio, 1, e vou sentindo ali o aparelho. Por quê? Para que você não chegue lá, encoste o bisturi elétrico e aquilo, sabe, esturrique lá, esturrique o paciente. Então, sempre começa com uma potência baixa, mínima, e vai aumentando conforme a necessidade. E se for o Wavetronic, eu tenho aqui o Wavetronic Nano, já é um aparelho mais caro, que chega a custar entre 6.500 até 24.000, se for o Wavetronic, eu não vou lembrar aqui o nome agora, depois eu lembro, Frax, tá? Ele é mais caro. Bom, aí o Wavetronic ele já tem uma graduação bem maior, então começa a funcionar assim, como ele é bem mais preciso, geralmente ele começa a ficar bom, assim, a potência boa lá por 10, 15, por aí, mas você tem que sentir o seu aparelho, tá? Pois bem, então não retire os pontos precocemente. Na face, então tirou o lipoma na região frontal, eu deixo em torno de 12 dias, tá? Não retire com 7 dias porque pode fazer uma deiscência, tá? Se por acaso durante a cirurgia sangrou muito, faça um curativo compressivo. Como que é o curativo compressivo? É aquele curativo alto, então você vai pegar uma gaze, você vai dobrar sobre ela mesma, vai fazer um charutinho, depois você dobra de novo sobre ela mesma, ela vai fazer uma bolinha alta. Você coloca ali na região, coloca o micropor, quando você põe o micropor, aquela gaze afunda, sabe? Ela afunda e aí fica ali comprimindo o local, não é? Curativo compressivo, às vezes vocês comprimem, aí quando você tira a mão ele deixa de ser compressivo. Então o curativo compressivo é aquele curativo que sozinho ele continua comprimindo o local. E aí se a cirurgia sangrou muito, eu pus um curativo compressivo, eu deixo ali por 48 horas, né? Não retiro no dia seguinte, deixa 48 horas lá o curativo. E aí antibiótico, usa, não usa? Depende, se for um lipoma maior, tirei vários lipomas, eu uso antibiótico, tá? Pode ser uma cefalexina. Então depende, foram muitas lesões, o paciente ficou muito exposto, foi uma cirurgia muito grande, eu costumo usar antibiótico terapia profilática, tá bem? E é isso, gente. Eu acho que o que eu queria falar para vocês de lipoma aqui tem dicas valiosíssimas que você não encontra na literatura, tá? Que eu faço questão de trazer aqui para vocês. Obrigado pela presença de todos, contem comigo, qualquer dúvida que tenham, mandem aí um direct, eu vou ter o maior prazer de ajudá-los, tá bom? Me sigam nos outros canais, tá? No YouTube, Dr. Ed Wilson Rossoy, e no Facebook, Cursos de Cirurgia Dermatológica. Obrigado, até a próxima, gente. Tchau, tchau.